Olá, oitavo ano! Tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de português? Bom, peguem o livro de vocês e abram na página 318. Vamos começar a aula de hoje falando sobre o nosso tema de orações coordenadas. Vamos agora observar algumas classificações que trazem algumas dúvidas, tá? Em relação às conclusivas e explicativas. Então, eu vou esclarecer isso para vocês. Vamos voltar às orações coordenadas, tá? E revisar também quando são sindéticas ou assindéticas. Vamos lá? Preparados? Começando a nossa aula de hoje, nós vamos para o pequeno trecho de uma crônica que vocês já leram. Nós, os Brasileiros, de Lia Luft. Vamos lá, então? Olha aqui. Nesse pequeno trecho que eu vou ler com vocês, deixa eu só aumentar um pouquinho. Nós temos, nas minhas idas, nem tantas ao exterior, onde convivi como escritores ou professores e estudantes universitários. Portanto, gente razoavelmente culta. Fui invariavelmente surpreendida com a profunda ignorância a respeito de quem, como e o que somos. Pois é. Na primeira parte desse capítulo, conhecemos as orações subordinadas explicativas. Gente, retifiquem aqui. Não é subordinada, é coordenada, tá? Então, anotem aí que aqui há um erro. Deixa eu só pegar aqui isso. Aqui, ao invés de subordinada, vocês vão escrever coordenada. Tá? Coordenadas, no plural. Então, na primeira parte desse capítulo, conhecemos orações coordenadas explicativas. Vimos que essas orações expressam uma explicação para o fato mencionado na oração anterior, certo? Para esclarecer melhor essa definição, veja o período a seguir, produzido a partir do contexto desse trecho da crônica de Lia Luft. Vamos lá, então. Vamos ao exemplo. Olha, primeiro passo. Quando eu olho para esse período, eu já vou observar logo se esse é um período composto, certo? Para que eu possa avaliá-lo e classificá-lo como uma oração coordenada, eu vou logo observar se é um período composto. E ele será composto se for formado por duas ou mais orações. Muito bem. Então, vamos lá. Primeiro passo, deixa-me destacar aqui. Eu tenho os verbos são e tenho estão estudando, tá? Bom, começou meu período aqui, terminou aqui. Agora, eu vou fazer aquela divisão que eu expliquei para vocês na live. Eu vou dividir esse período em primeira parte da oração e depois a outra oração. Lembrando que essa divisão, essa barra que eu vou estabelecer, ela será feita lá na minha vírgula, tá? Que é logo antes da minha conjunção, ok? Do meu conectivo. Então, eu vou até aqui com vocês, ó. Escritores, professores e estudantes universitários são pessoas cultas. Vamos parar aqui. A minha conjunção está aqui, parei aqui. Agora, eu vou observar se essa oração é uma oração coordenada. E como fazer isso? Nós vamos simplesmente lembrar que orações coordenadas são orações independentes sintaticamente da outra. Ela não depende sintaticamente da oração seguinte. O que é uma independência sintática? É quando ela apresenta os elementos suficientes sintáticos para estabelecer uma comunicação. Ela apresenta já o seu sujeito e o seu verbo, e às vezes o seu complemento. Lembraram disso? Então, vamos olhar para essa oração? Vamos lá. Escritores, professores, estudantes universitários são pessoas cultas. Se nós parássemos aqui, nós teremos quem são as pessoas cultas? Escritores, professores, estudantes universitários. Tudo isso aqui seria o meu sujeito. Seria não, é o meu sujeito. O verbo é um verbo de ligação, são,
ligados ao predicativo do sujeito, pessoas cultas. Portanto, ela é sintaticamente independente, isolada, não depende de outra oração. A oração que vem na sequência não é uma oração fundamental para que essa oração analisada possa existir. Então, por ela ser independente, nós vamos chamá-la de... Deixa eu me colocar aqui. Oração, vou só abreviar, tá? Coordenada. Perfeito? Muito bem. Ela apresenta alguma conjunção até aqui? Não. Então, será chamada de... Opa, sem acento. Sindética. Oh, meu Deus. Sindética não, perdão. Assindética. Sindética é outra. Ela será chamada de oração coordenada assindética, porque ela não apresenta conjunção. Então, o trecho da minha oração que não apresenta conjunção, ela será chamada de assindética. E o termo que vem na sequência, que apresenta uma conjunção, será chamada de sindética. Lembraram disso? Muito bem. Agora, nós vamos avaliar o valor dessa conjunção e o motivo pelo qual ela está aqui, tá? Vamos lá. Escritores, professores, estudantes universitários são pessoas cultas, porque sempre estão estudando. Ou seja, sempre estão estudando é a justificativa, tá? É uma explicação que me leva a entender em relação à primeira afirmação feita na oração anterior. Como assim uma explicação? Quando eu falei para vocês que escritores, professores, estudantes universitários são pessoas cultas, eu já estou afirmando algo a respeito desse grupo, certo? São cultos. Agora, explicando o motivo da minha afirmação, eu coloco uma conjunção explicativa. Porque sempre estão estudando. Então, eu justifico, tá, a minha afirmativa iniciada na oração anterior. Eu poderia usar qualquer conjunção explicativa aqui, tá? Então, vamos lá. Todas as vezes que eu vou explicar, justificar o que eu já afirmei anteriormente, na oração anterior, eu vou usar uma conjunção explicativa. Combinado? Perfeito. Agora vamos observar a mesma oração. Só que eu vou mostrar para vocês como funciona essa mesma oração empregada de uma outra forma, tá? Trazendo consigo uma outra conjunção com outro valor semântico. Olha só como vai ficar. Escritores. Vamos só sublinhar primeiro? Deixa eu só fechar aqui e destacar. Escritores, professores, estudantes universitários estão sempre estudando. Parei. Agora, eu fiz uma reescrita, eu fiz uma adaptação. Eu coloquei escritores, professores, estudantes universitários estão sempre estudando, tá? Eu já afirmei que eles estão sempre estudando. Agora, como consequência desses estudos, dessa rotina de estudos, como consequência e não como explicação, como consequência e como conclusão dessa rotina de estudos, eu consigo perceber que eles são pessoas cultas. Então, eu tenho que usar agora uma conjunção conclusiva, porque agora eu vou usar que são pessoas cultas, tá? Porque é uma consequência dessa rotina de estudos desse grupo de pessoas. Então, observem como mudou a maneira pela qual eu utilizei, a maneira que eu utilizei a minha conjunção
mudou completamente o sentido do meu enunciado. Olha só, escritores, professores, estudantes universitários estão sempre estudando. Portanto, logo, então, são pessoas cultas. Agora é uma consequência, é uma conclusão daquilo que se espera, daquilo dito, mencionado, afirmado anteriormente, tá? Então, gente, é muito diferente a relação que estabelece essas orações no meu período. É preciso haver critérios adequados para que vocês consigam realmente transmitir um enunciado com o valor pretendido. Muitos alunos confundem e colocam o portanto equivalendo a uma explicação. E não pode, por isso que vocês estão aprendendo o valor semântico das conjunções. Cada conectivo, ele apresenta um valor semântico. Por isso que nós estamos aprendendo que existe o valor das conjunções aditivas, das conjunções alternativas, adversativas, explicativas e conclusivas. Então, para cada grupo dessas conjunções, o valor semântico, o sentido que elas trazem consigo, são, sim, únicos e muito importantes para eu transmitir a informação adequada para aquela comunicação. Então, o primeiro, eu quis explicar por que são pessoas cultas e explicando eu coloquei, são cultas porque estão estudando, tá? Então, eu vou chamar essas pessoas aqui de cultas, tá? E vou justificar. Eu vou justificar como? Elas estão sempre estudando, tá? Porque estão estudando, elas são cultas. Quer ver? Observem dois exemplos diferentes. Olha, se eu digo para vocês assim, choveu muito. Choveu muito essa noite. Portanto, não irei à festa. Se eu falo choveu muito, portanto, não irei à festa, quer dizer o quê? Por consequência dessa forte chuva, eu não vou à festa. Então, o portanto, o logo não vou à festa. Então, não vou à festa é uma conclusão da minha afirmação. Choveu muito, concluindo, como consequência dessa chuva, tá? Aí uso uma conclusiva, não vou à festa. Combinado? Perfeito. Agora vamos usar uma conjunção explicativa no enunciado bem parecido com esse. Vamos lá. Eu vou usar os mesmos elementos que eu usei agora. Não fui à festa. Não fui à festa, tá? Agora, como justificativa, eu vou falar porque choveu muito. Porque eu estou justificando essa primeira informação. Estou explicando o motivo que eu não fui a essa festa. Repararam que eu troquei o elemento e eu também modifiquei a estrutura da minha oração e o valor que ela quis passar para você? Eu posso chegar, eu vou entender das duas formas, né? Você, o meu interlocutor, vai compreender da mesma forma. Tanto choveu muito, logo não vou à festa, ou logo não fui à festa, quanto não fui à festa porque choveu muito. Você vai conseguir compreender. Mas o sentido que eu utilizei, a primeira oração e a segunda, são diferentes. O primeiro sentido eu utilizei logo, tá? Portanto, uma conjunção conclusiva daquela situação, tá? Que eu estou afirmando, a chuva está forte, logo não irei, tudo bem? E na segunda oração, eu já disse que não fui à festa e justifiquei o motivo pelo qual não fui. Então, reparem que eu posso querer justificar, eu vou usar uma conjunção explicativa. Eu posso apenas mostrar uma conclusão de um fato, eu vou usar uma conjunção conclusiva. Professor, isso faz diferença, total diferença no seu texto. Isso vai trazer para você uma convicção daquilo que você quer transmitir dentro da sua redação. Então, vocês vão aplicar muito, tá? O uso desses conectivos.
principalmente com conhecimento de causa, sabendo que estão usando uma conjunção conclusiva adequadamente, trazendo uma consequência para a sua oração anterior, em relação à oração anterior, ou trazendo uma explicação em relação à oração anterior. Então, vai depender, claro, a critério, né, do escritor do texto, com o objetivo comunicativo que ele queira trazer, mostrar, tá? Se expressar. Ficou claro para vocês essa diferença? Eu espero que tenha sido clara para vocês, porque isso é muito importante, tá? E eu peço que vocês procurem observar quais são as principais conjunções explicativas. Memorize-as. Quais são as principais conjunções conclusivas? Memorize-as. Por quê? Depois, quando você já usou uma no seu texto, você vai buscar uma outra do mesmo grupo, com o mesmo valor semântico, a fim de evitar repetição, tá? Para o seu texto ficar mais rico, tá legal? Bom, então é isso. E aqui embaixo, para finalizar, como você certamente percebeu, a oração destacada acima funciona como uma consequência, essa aqui, da primeira. O fato de estar sempre estudando faz com que os escritores, professores, estudantes universitários sejam pessoas cultas. As orações coordenadas sindéticas, como eu falei para vocês, que tem síndeto, né? Que tem conjunção, essa aqui, por exemplo, ó, que correspondem a uma consequência da oração anterior, são classificadas como conclusivas. Bom, queridos, espero ter sido claro o suficiente para que vocês possam utilizar tanto a conclusiva quanto a explicativa sem confundi-las, tá bom? Beijo grande e fiquem com Deus.